Queridos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. O Rodrigo aqui na área novamente para mais uma aula do nosso curso de Python. E hoje, na nossa 11ª aula, nós vamos falar sobre funções. Lembrando vocês que nós estamos utilizando essa literatura, curso intensivo de Python da Novatec. Um livro muito interessante, importante, não é necessário você adquiri-lo para acompanhar essas aulas, são inteiramente gratuitas. A única coisa que eu te peço é que você deixe o like, deixe o seu comentário também, para que a gente possa crescer cada vez mais esse canal e trazer mais conteúdos para vocês, ok? Bom, vamos lá, gente. Hoje nós vamos então começar por funções, e nesse capítulo nós vamos aprender a escrever funções que são o quê? São blocos de códigos nomeados. A gente cria blocos de códigos para que eles possam ser utilizados várias vezes no programa, e isso facilita no desenvolvimento para que você evite ter que digitar esse bloco de código toda vez que você for precisar daquela determinada ação ou daquela determinada função, ok? Então nós vamos ver isso hoje em nossa aula. Vamos lá. Como que eu começo uma função? Você vai começar sempre com a palavra def, que é uma palavra reservada. Em seguida, nós vamos determinar o nome da função, que vai ser o nome que você vai ser utilizado para você chamar ela. Então eu vou usar um exemplo aqui, que é da própria literatura, tá? Que ele diz que é greet user, tá? E vamos fazer um comentário. Nós já vimos isso aqui nas aulas anteriores, mas quando você utiliza 3 aspas seguidas, ou aspas duplas seguidas, isso determina que esse texto será usado como parte da documentação, ou seja, ele irá aparecer na documentação se você assim desejar, certo? Então, o que esse programa faz? Ele vai exibir uma saudação simples, tá? É só para a gente poder começar a dar os primeiros passos em função, tá? Então, o que ele faz? Ele dá um print e eu vou colocar aqui olá. Perfeito? Com isso aqui, até aqui, a única novidade que nós temos seria essa primeira linha, que é o nome da função. Eu tenho o nome da função, eu tenho função chamada por def, eu tenho o nome da função, eu tenho abre e fecha parênteses e os 2 pontos, tá? E embaixo eu vou chamar essa função, tá? Como ela não tem parâmetro nenhum, e se houvesse ela entraria aqui no meio entre os dois parênteses, eu simplesmente chamo a função e eu já posso rodar o meu código aqui, tá? Então eu vou pôr ele para rodar aqui, botão direito, run, e aí ele está chamando a função e executando a função, tá? O que pode ocorrer e o que vai ocorrer, isso aqui é bem simples, tá? É só para você entender a sintaxe e a estrutura de uma função. Mas as funções são interessantes quando você indica para eles algum nome, ou melhor, algum argumento, tá? Então vamos supor que aqui eu tenho um argumento chamado de username, tá? É como se eu estivesse definindo, para quem, né, está acompanhando o curso aí desde o princípio, é como se eu estivesse definindo uma variável ali dentro, tá? Então eu estou definindo um argumento lá dentro e embaixo eu vou digitar o requisito desse argumento. Quando eu chamo a função que ela tem um parâmetro, você observa que ao começar a digitar, ele já vai mostrar para você que existe um parâmetro a ser preenchido. Então ele não vai aceitar mais somente os parênteses. Ele aparece quando você começa a digitar, e quando você para o mouse ele fica lá aguardando você digitar. Ó, aqui eu preciso de um argumento, tá? Vou colocar aqui um argumento com um texto de um nome qualquer, tá? E aí eu vou dar um print, vou dar um executar aqui, run, olha lá, e ele executou lá. Rodrigo, mas ele não executou olá e o nome da pessoa que você digitou. Óbvio, eu poderia vir aqui, dar um F de formatar, né? Colocar o chaves e aí colocar username, tá? Para ficar mais bonito e você ver isso aqui, seja bem-vindo. Vou colocar um A aqui no final, tá? Muito bem, vamos rodar novamente, olha lá. E ele coloca aqui embaixo, olá Carla, seja bem-vindo, tá? Então, voltando, eu tenho a função, tenho o nome da função,
Se eu tenho algum parâmetro, ele vai vir dentro dos parênteses, tá? 2 pontos. E aí eu venho com todo o meu código aqui, ok? Nessa mesma pegada aqui, eu ainda posso definir vários parâmetros, tá? Como que eu definiria um parâmetro? Vários parâmetros dentro da minha função. Poderia colocar vírgula, tá? Vamos supor que eu tenho aqui, vamos apagar esse username e vamos colocar assim, ó, F de first name, ok? E aqui L de last name, ok? E aqui embaixo, óbvio, né, vai mudar. Vamos colocar F, tá? Vou colocar de novo o colchete aqui, L underline name, tá? E aqui embaixo, obviamente, quando eu digitar a função, perceba que ele já vai pedir para mim os dois parâmetros, tá? Então eu teria que digitar os dois parâmetros, tá? Carla, e aí eu vou colocar vírgula, sei lá, secato, ok? Então eu vou dar um print aqui, olha lá, um rodar, né? Executei o programa novamente e ele preenche para mim com os parâmetros preenchidos, perfeito? Então agora nós vamos falar sobre valores default. Ao escrever funções, podemos definir um valor default para cada parâmetro. Se um argumento para um parâmetro for especificado na chamada da função, Python usa o valor desse argumento. Se não for, o valor default será o parâmetro utilizado. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenha um valores, né, o nome, sobrenome, e eu tenha, por exemplo, vamos colocar aqui que ela seria um cadastro de roupas, né? E aí eu tenho o tamanho aqui, eu vou colocar como M, tá? Um padrão, né? Vamos dizer assim que seria um padrão a ser utilizado, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, o nome da pessoa, seja bem-vindo. Eu vou colocar aqui seu tamanho, né? Tamanho de roupa é tanto. Não tem talvez utilidade nenhuma isso aqui, tá? Mas é só para você saber, ok? Que a gente vai utilizar esse parâmetro. Perceba que aqui, se eu rodar esse programa agora, ele vai executar as tarefas e como eu tenho um parâmetro como default lá, ele não vai dar problema nenhum, tá? Mas eu também posso definir um parâmetro aqui. Então vamos supor aqui, ó, create user, olha lá, ele me dá como first name, last name e tamanho. E o tem que a gente definiu ali como tamanho, tá? Então vou colocar aqui Sara. Vamos colocar aqui Shiva. E o tamanho G, por exemplo, tá? Vou colocar aqui. Perfeito? Vamos rodar agora. Rodando esse programa, beleza, deu certo. E se eu esquecer, vamos supor, eu não quero, esqueci, ou pelo menos não tem esse parâmetro que eu quero utilizar. Ele vai rodar também, mas perceba que aqui embaixo ele já mudou, ó. Ele usou tamanho, o valor padrão, perfeito? Ah, Rodrigo, mas pô, isso aí vai funcionar nos outros também? Claro que não. Perceba, meu querido gafanhoto, ó. Eu vou apagar, só coloquei o nome. E ele vai dar erro, porque ele pede como argumento o LName, o last name, ou seja, eu preciso ter, porque o last name não tem valor default, então eu preciso ter o valor definido aqui como um padrão, né? Ou tenho que informar o Python esse valor, perfeito? Então, dessa forma eu crio argumentos dentro da função. Ficou claro? Tranquilo? Uma coisa interessante aqui dentro das funções são o retorno da função. O que é o retorno da função? Ao invés de eu ter uma saída com o print dentro da função, haverá necessidade em alguns momentos de que você faça o retorno da função para outra parte do programa utilizar, ok? Então, vamos supor que você está fazendo uma função que ela faz um determinado cálculo, e esse cálculo, o resultado dele, você vai jogar para uma outra parte do programa para que ele seja reutilizado, tá? Então vamos apagar isso aqui, a gente vai fazer um novo exemplo aqui. Vou começar de novo com... Então, vou colocar aqui get format name, tá? Vamos colocar de novo fname e vou colocar um l name, perfeito?
novamente no final, dois pontos. Então vou colocar um fname, ou melhor, full name, que senão vai ficar igual o anterior, tá? Então o nosso full name vai ser o que? Vai ser o primeiro nome mais o segundo nome, ok? Vou fazer como ele está aqui no nosso exemplo. Vai ser o first name mais, do modo antigo como a gente já tinha visto, mais o last name, lname, ok? Eu tenho completo a minha variável name. Qual seria a melhor forma agora de apresentar? Poderia ser com print, mas como a gente está vendo o return, a gente vai dar um return, e aí eu vou colocar o full name para ele retornar o full name, ou seja, quando eu chamar essa função, ele não retorna uma impressão, ele retorna o valor para mim, tá? Vou ter o valor desse dado, dessa função nas minhas mãos, tá? Então vou colocar aqui músico, por exemplo, recebe o get format name, e aí eu tenho o primeiro parâmetro, né? Que é o primeiro nome, e o segundo parâmetro eu vou colocar como Hendrix, ok? Muito bem. Feito isso, se eu pôr para rodar, ele vai rodar, só que não vai acontecer nada, ó. Tá? Olha lá, rodou, beleza, não deu erro, mas faltou, obviamente, a gente ver essa saída, né? Então a gente vai dar um print aqui e colocar a variável músico, que é a que está recebendo o retorno. Olha lá, ó. E ele retornou o valor Jimi Hendrix, ok? Pode haver a necessidade de eu deixar um valor como opcional, tá? Como opcional seria a mesma coisa que eu definir um valor padrão, que seria em branco, tá? Mas vamos determinar aqui que aqui dentro desse argumento eu teria mais um argumento chamando, sei lá, categoria, né? Ou tipo de instrumento, ou algo assim do tipo, tá? Mas vamos determinar que fosse categoria. E eu dou duas aspas simples e ele vai determinar para mim. Se eu pôr rodar para aqui, dessa forma que está, não vai haver problema, porque eu estou determinando que existe um valor padrão ali, tá? Ou então que seria um opcional, certo? Então, muito bem. Quando eu determino aspas simples, é a mesma coisa que eu determinar um valor padrão, tá? Que é o que a gente já viu, perfeito? E aí ele vai rodar normal, ele pode requisitar, mas a requisição dele não é obrigatória, ele pode deixar que você escolha, tá? Uma outra questão agora é a gente trabalhar com dicionários dentro da nossa função. E aí a gente já começa a implementar dentro das funções tudo aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores, tá? E também é bem simples, tá? Não tem muita dificuldade não. Vamos, por exemplo, dentro dessa função que nós construímos aqui, eu vou abrir outra aqui para a gente ir criando e você ir acostumando aí. Build person, vamos colocar person, vamos colocar fname e depois o lname, perfeito? Muito bem. Criar uma variável aqui person, tá? Abro chaves, primeira first name, coloca só como first, né? Vai ficar mais bonitinho. E aí eu determino como fname aqui. Beleza? A gente já viu dicionários, então a gente está passando direto aqui. Você pode estar com alguma dúvida, tem aulas anteriores falando sobre dicionários, a gente aprendeu sobre lista também, a gente não vai rever isso agora. Se você está com alguma dúvida, volta lá nas aulas anteriores e consulte isso e faça essas aulas também. O que eu fiz? Eu determinei um dicionário dentro da nossa função, tá? E eu vou dar um return aqui, o person, que é a variável que está guardando esse dicionário. Perfeito. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma variável, vou chamar essa função build person, vou colocar os valores, Hendrix, ok?
E aí eu vou pedir para ele retornar para mim. Vou dar um print, ou melhor, retornar não, para ele imprimir o valor que está dentro da variável música. Perfeito? Vamos ver se isso roda. Olha lá, rodou. E ele apresenta um dicionário para a gente perfeito, ok? Isso aí já dá base para você criar e construir N coisas, tá? Então com isso você consegue construir bastante coisa. Agora nós vamos ver utilizar a função while, ou melhor, utilizar uma função com o while, tá? Então a gente pode usar funções com todas as estruturas do Python que a gente já viu até agora, tá? Então como exemplo a gente vai usar essa função que a gente fez agora de formatação de nome com um laço while para você ver como isso se ficaria, tá? Então vamos construir aqui o get format name, aí eu vou colocar dois argumentos, o fname e o lname, tá? First name e lname, e aí ele vai devolver para a gente uma formatação bem simples do que a gente construiu, tá? Full name. O full name vai ser o que? Vai ser o fname. Isso aqui do modo antigo a gente já viu isso aqui nas primeiríssimas aulas, tá? De como imprimir. E o lname. Tá? Então ele tá lá no full name. E agora eu vou dar um return full name. E ele vai retornar isso como memória do Python. Então agora eu vou chamar um while true. Vou chamar o while, vou dar um true, vou dar um print. Vou usar formatação padrão aqui, só para a gente poder ver o exemplo, tá? Por favor, digite o seu nome, tá? E aqui a gente vai definir, como fname, input, vou colocar aqui primeiro nome e o last name, input, segundo nome ou sobrenome. E aí nós temos as duas variáveis, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ainda dentro do while, vou chamar o format name, formato nome, e vou chamar a função getFormatName, tá? Eu vou definir os parâmetros, que é o que eu já pedi um input para o usuário, e o lname. Por isso que agora eu estou utilizando, ao invés de utilizar o argumento propriamente dito como a gente vinha fazendo, eu estou utilizando a variável. Pô, Rodrigo, não vai dar erro? Óbvio que não, porque ele não está dentro da função, tá? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. E depois eu vou dar um print formatado, obviamente. Olá. Olá. De fulano de tal. Vou colocar aqui o nosso formato nome. E o formato nome já vai trazer o nome completo, né? Então eu preciso do outro. Perfeito? Vamos rodar aqui para ver como isso ficou. Vamos dar um run aqui embaixo. Digite o nome. Silva. Outro nome, Carla Secato. Outro nome, Sara Shiva. Você percebe que ele está funcionando, mas ele não sai. Entrou num loop infinito, tá? Então a gente vai matar esse programa agora e a gente vai corrigir isso. Você já viu isso nas aulas anteriores, mas como é o capítulo anterior a essa aula, a gente vai relembrar aqui rapidinho e a gente vai colocar um break nisso aqui, tá? Como que eu vou fazer o break? Eu vou pedir o primeiro nome, tá?
Vou colocar o primeiro nome, já vou entrar com o if aqui e vou dizer, se o fname for igual a q, de kill, de matar ou de quit, né, de sair, ele vai dar um break, tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui pro lname, que é o last name. Se o lname for igual a q, e aí eu vou dar um print e o break, tá? É isso que vai acontecer. Aqui, como texto, eu só vou informar aqui, digite seu nome, vou colocar entre colchete aqui, vou colocar aqui dentro, né? Digite Q, ou melhor, Q para sair, beleza, só para a gente poder entender e ficar. O objetivo aqui é que ele, ao digitar o nome, em qualquer momento do percurso do programa eu posso finalizar, tá? Então vamos lá, digite o primeiro nome, Rodrigo Silva, segundo nome, Carla Pérez, nossa, essa é antiga, Juliana Silva, perfeito? E agora eu digitei 3, perfeito? Se eu der um Q aqui e dar um Enter, ele tem que sair e finalizou o programa, perfeito? Vou rodar de novo, só para você entender aqui, Rodrigo Teles. E aí eu vou dar de novo mais um, vou colocar meu nome mesmo de novo. E aqui, em vez de colocar o sobrenome, vou dar um Q para ver se vai funcionar, porque a gente deu o Q no nome. Vou dar um Q no segundo nome, perfeito, funcionou, está perfeitamente funcional. Tranquilo? Sossegado? Agora, o interessante é a gente falar um pouquinho sobre módulos, tá? Tudo que a gente viu, lista, dicionário, os laços while, o if, como a gente acabou de ver, tudo isso dá para você incluir dentro das funções, ok? Não tem problema algum. Agora, o interessante é saber que você pode transformar essas funções em módulos, né? A gente pode armazenar isso em módulos. Como que eu faço? O módulo, a gente já viu em algumas vezes aí nas aulas que eu posso importar esses módulos, né? Então vamos supor aqui que eu tenho uma função, vamos colocar uma função soma aqui, função cálculo, tá? Função cálculo, e eu tenho dois parâmetros aqui que vai ser o A e o B, tá? E o B, tá? Eu vou colocar primeiro então soma. Soma seria A mais B, tá? Função cálculo, soma A mais B. Vamos fazer melhor aqui ainda, cálculo underline soma, tá? Só para a gente deixar ele bonitinho, separado, e vocês vão entender no final. Vou dar um return soma, ele vai retornar o resultado da função para mim, e eu vou colocar mais um só, cálculo subtração, tá? Subtração seria também os argumentos A e B, e dois pontos, sub vai ser igual a A menos B, tá? Separar aqui, perfeito, e ele vai dar um return para mim com o sub, ok? Muito bem, vamos imaginar então que eu tenho essa função criada, eu tenho essa função determinada dentro do meu programa, e em algum dado momento eu vou querer reutilizar ela ou utilizar ela em um novo programa, tá? Então vou colocar o mesmo nome aqui, ó, aula 11 funções B, tá? Só para a gente saber diferenciar aqui. O que vai acontecer? Para me utilizar e importar esses módulos, né, como a gente pode entender, eu posso usar de várias maneiras, né? Você sabe que quando você vai usar um módulo externo dentro do seu programa, você precisa importar ele. Ou você importa ele inteiro, ou você importa ele parcial. O que acontece em muitos programas, em muitos programadores, às vezes vai utilizar uma função só de uma determinada lib, e ele acaba importando apenas a função específica. Então, como que eu faço aqui? Eu vou chamar primeiro então a função, tá? Então eu vou começar com o from, nome da função, aula 11. Percebe que ele já puxa para mim, ó, aula, e ele já mostra para mim quais são as funções que eu tenho ou os módulos que eu tenho, tá?
funções, e aí eu vou dar um import. Quando eu colocar o cálculo ou começar a digitar, ele vai mostrar para mim qual que eu quero importar, tá? E se eu fosse importar tudo, eu poderia só dar um import asterístico, tá? Ou então eu poderia fazer da seguinte forma também, ó, import aula 11, pronto, ele vai importar toda a função para mim, todo o meu módulo, tá? Perfeito. E agora como que eu utilizo isso dentro da função, tá? Então vamos dizer que eu tenha a função previamente determinada ali e agora eu quero utilizar, né, essa função, tá? Como que eu vou fazer para utilizar então? Se eu estou importando todo o banco de módulos, né, todo o módulo inteiro, eu tenho que colocar o nome do módulo, ponto, e aí a função desejada. Então como que ficaria? Aula 11, ponto, e aí ele vai trazer todas as funções que eu criei lá, tá? Então vamos supor aqui que eu tenha o valor, e aí eu já estou chamando a função mesmo, tá? A e B, 11 mais 11, tá? Lembrando que como lá eu dei um return, eu preciso aqui colocar isso numa variável para poder imprimir. Então vou colocar aqui o resultado de sub. Então res underline sub, tá? E aí eu estou determinando tudo isso aqui numa função. Perfeito. E aqui também res underline soma. Mesma coisa. Aula 11 ponto cálculo soma, tá? E aí eu vou colocar 15 e 30. Perfeito? Mesma coisa, eu tenho as duas variáveis, então agora eu posso mandar imprimir. Vou colocar aqui função simples, né? O resultado da soma é tanto. E da muito espaço. E da subtração é tanto. E aqui eu vou colocar res soma e res sub. Perfeito? Vamos rodar isso aqui, vamos ver como ele fica. Run. Olha lá. O resultado da soma é 45 e o da subtração é 0. Perfeito? Tranquilo, é dessa forma que você importa. Rodrigo, eu não entendi. Faz do outro jeito agora. Vamos fazer do outro jeito? Ó. From aula 11 import cálculo soma, e eu posso colocar vírgula cálculo sub, tá? Como eu utilizei o from aula, eu não preciso utilizar aqui embaixo o aula 11, preciso só colocar o nome da função, perfeito? Porque ele já sabe de onde que ele está puxando, ok? E já sabe também que eu só estou pegando essas duas funções aqui de lá, tá? Se tivesse 30 funções lá, não tem problema nenhum. E aqui é a mesma coisa, está executando belezinho. Vamos trocar os valores aqui só para você ver isso acontecendo. Dá um play aqui, um run. Ó, eu alterei os valores e ele alterou aqui para mim, deu negativo. Obviamente que o valor maior está no lugar trocado, mas não tem problema. É só para você entender que dá para você fazer a importação de módulos. Então, quando você criou a função aqui, esse arquivo de funções, você pode colocar todos os cálculos aqui dando só um return. E lá no outro arquivo, você vai e chama ele também, que ele vai funcionar. Um detalhe importante, ambos têm que estar na mesma pasta, tá? Na mesma pasta de projeto para você poder trabalhar. O legal aqui é que você, se você estiver trabalhando com uma coisa muito grande, enorme, você pode criar um alias, né, que é um apelido aí para você chamar essa função, tá? Então, por exemplo, da outra forma que a gente fez, né, vamos voltar aqui só para economizar tempo. Eu dei um import aula 11 e aí vamos supor que eu queira digitar s e eu quero colocar calc, ou melhor colocar sei lá, calc, vai. Calc, perfeito. E aí o que eu vou fazer aqui? Ao invés de aula 11, que é o nome do módulo, eu vou colocar calc. Calc, ponto. Cálculo sub, e aqui também eu vou colocar calc. E aí ele vai calcular para mim também o mesmo valor, tá? Vou dar um run aqui, olha lá. Calculou para mim e ele deu o resultado positivo, ou seja, eu posso criar um alias, tá?
um apelido para que facilite eu chamar, e essa função aí vai determinar do que você está pensando para o seu projeto, para o seu programa aí, ok? Gente, aula de funções é isso, pratiquem, façam exercícios. Eu ainda não comecei a postar os exercícios das outras aulas e dessa aqui também. Eu acredito que está bem simplesinho, está bem tranquilinho para você fazer. Quem tiver curiosidade, deixa nos comentários aí o que você achou da aula, o que pode melhorar, tá bom? Curta, comenta, compartilha. Na próxima aula a gente vai falar sobre arquivos e exceções, tá bom? Gente, fiquem com Deus, forte abraço no coração, beijo no coração e até a próxima.